Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um 11:11 e hoje o tema vai ser mal age enquanto a gente se cala. E, em especial, eu vou falar de alguns pontos históricos e de uma passagem que ontem veio para mim e eu gostaria de compartilhar com você. Mas, antes de mais nada, eu quero falar para quem está chegando agora pela primeira vez. Esse projeto 11:11 é um projeto que nasceu no meu coração, depois de uma experiência que eu tive com Deus, totalmente fora de religião, totalmente fora de qualquer dogma, muito pelo contrário, fiquei afastada de Deus por quase 25 anos da minha vida devido à religião. Quase não sai, hein? Hoje eu tô com a boca operada, gente, vocês vão me ver com cara de bochechinha. Hoje eu tô meio Kiko, mas vai funcionar. Se eu travar a língua de vez em quando, dá um desconto que eu operei tem 4 dias, então estou ainda ali em recuperação. Mas, 4 não, acho que já tenho 5 dias, mas não importa. Importa que eu estou aqui para justamente passar esse conhecimento para você, compartilhar com você as minhas percepções, compartilhar com você as mensagens que chegam até mim, e de uma forma não religiosa, sem nem estar presa a nenhum conceito, simplesmente usando as fontes que vêm para mim através da Bíblia, através de outros estudos, e que eu, como uma pessoa normal, como todos vocês, estou aqui para aprender. E eu percebi, eu descobri que nós não precisamos estar obrigatoriamente dentro de uma igreja, ou estar obrigatoriamente dependendo de um intermediário para a gente se conectar com Deus e a gente aprender a sabedoria divina, né? A sabedoria vertical. A gente pode, a gente tem esse acesso dentro de nós mesmos, basta a gente buscar. E foi isso que aconteceu comigo há quase 2 anos atrás. E de lá para cá, minha vida mudou, da água para o vinho. Só não foi tanto da água para o vinho, porque tem coisas que ainda Deus está fazendo na minha vida. Só que um dos projetos que Ele colocou para mim, no meu coração, é esse, que é o 11:11. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem aqui a playlist com todos eles desde o início. E o mais importante é você entender que tudo que eu falar aqui não é uma verdade absoluta, é simplesmente fruto do estudo e das revelações que muitas vezes eu tenho ao ler as mensagens, ao ler as passagens da Bíblia, que antes para mim era um bicho de 7 cabeças. E hoje é algo que para mim eu falo que é como se fosse um manual de instruções. Eu descobri uma caixinha de joias que eu tinha guardado e que eu nunca tinha aberto porque eu achava difícil demais. Era como se eu não tivesse decodificado. Até que eu descobri que tinha um compartimento secreto dentro dessa caixinha. E quando eu descobri, tudo fez sentido. Então, foi isso que aconteceu. Depois que eu tive essa entrega, essa busca de todo o meu coração, tudo isso começou a vir para mim de uma forma mais fácil. É como se eu precisasse ter essa entrega, buscar a Deus desta forma, sem intermediários, sem estar presa a nenhuma religiosidade, sem estar dependendo de nenhum intermediário, para que eu verdadeiramente mostrasse que eu queria, né, que era isso que eu desejava do fundo do meu coração. E aos poucos eu fui tendo esse entendimento. Então hoje eu quero compartilhar sobre uma passagem que eu li ontem, foi a primeira vez que saiu para mim, e eu recomendo que vocês busquem depois, quem estiver aqui assistindo, gravado principalmente, busque depois para que vocês mesmos possam ter a sua visão. E é uma história, na verdade, uma história muito interessante que eu não conhecia, esse trecho. É um trecho de Isaías, no capítulo 37 de Isaías. E o versículo 14, ele começa contando uma oração. E aí, deixa eu te contar o contexto disso daqui. E eu vou querer colocar aí 2 questionamentos depois que a gente lê essa história, porque eu acho que essa é a parte mais importante. É a gente ler e a gente refletir, a gente olhar para dentro do nosso coração e pedir para Deus, oh, me dá um entendimento disso, deixa eu entender além do que está escrito. Porque é isso que eu faço. Toda vez que eu vou ler, que eu abro a Bíblia de alguma forma,
Eu peço, Deus, que eu possa ler com os olhos do Espírito, através da conexão com o Senhor, e não com os meus olhos, né, humanos, porque os meus olhos são limitados, nós somos limitados, e isso, inclusive, é um dos questionamentos que eu quero trazer hoje aqui para esse encontro. Então, vou contar aqui a história, vou dar o contexto para você entender, e ler essa passagem em especial, que me chamou muita atenção pelo desfecho que ela teve. Então, o que acontece? Na época, ainda, de Judá, né, antigo reino de Judá, e tem tudo a ver, inclusive, com esse momento, né, super difícil que nós estamos vivendo na nossa história, da guerra em Israel. Eu não sei se você sabe, muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento, eu mesma não tinha esse conhecimento uns anos atrás. O reino de Judá foi um dos reinos derivados, né, de lá de trás. Vamos saber a história de Moisés? Todo mundo sabe a história de Moisés, né? Isso aí a gente via na sessão da tarde quando a gente era criança. Então, na época de Moisés, o povo, os hebreus, foram levados através do deserto para a terra prometida, né? O povo escolhido de Deus foi levado para a terra prometida. E lá, nessa terra prometida, que é exatamente essa região, depois foram criadas. Vou dar uma pincelada bem rápida, inclusive se eu falhar em alguma informação de precisão, pesquisem, vão atrás, porque é um assunto muito interessante e muitas vezes a gente não se atenta a isso. Então, derivado dessa, né, de todas essas pessoas que foram, inclusive foram, na verdade, das milhares que saíram da época do Egito com Moisés, poucas foram as que chegaram lá, na Terra Prometida. Só que dali começaram a ter famílias, a formar novos povos, e dali, lá para frente, foram criadas as 12 tribos. E uma delas era a maior, eu vou até compartilhar aqui com vocês, ó. Uma delas era Judá. Então, Judá ficava aqui, ó, exatamente nesse território. Tinham Moabe, Amon, tinham vários outros reinos, mas a tribo árabe, isso aqui foi já depois que Judá já estava mais desenvolvido. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Calma aí, tá, né? Então, o reino de Judá é exatamente onde ficava Jerusalém, que é o grande ponto, né? A grande cidade sagrada. Inclusive, algumas pessoas, eu vi, inclusive, outro dia, falando que Jerusalém é como se fosse um umbigo da terra. Que da esquerda, Jerusalém para a esquerda, são culturas muçulmanas e não cristãs. E de Jerusalém para a direita, são culturas, em sua maioria, ou se não todas, cristãs. Então, é muito interessante essa divisão. E, fora isso, existe uma outra questão muito importante, que eu vou falar já já, sobre o ponto-chave ali de Jerusalém. Porém, o reino de Judá vem dessa época, dessas tribos, e foi uma das que ficou, porque as outras foram sendo destruídas em guerra. Era uma época realmente caótica, né, gente? Era tudo na base da pancada, da guerra. E aí, o que aconteceu? Deixa eu voltar para cá. E quando se firmou essa tribo de Judá, o reino de Judá, do reino de Judá surgiram justamente os judeus. Os judeus vêm de Judá. E aí é o contexto que está essa passagem aqui, que eu vou ler para vocês. O rei, que era o rei Senaqueribe, os nomes também não facilitam a vida da gente, e o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que atualmente é uma área que pegava Síria e Iraque. Então, para você ver que desde lá, essa história que eu vou te contar é de 600 anos de Cristo. Então, pensa, todos os conflitos que ainda existem hoje são desde aquela época. Existe algo ali. E aí, por que eu estou falando sobre isso aqui? Por que eu estou lendo essa história? Porque uma coisa que, para mim, eu tenho um entendimento, e eu já conversei com várias pessoas que também são cristãos, nós temos um entendimento que tudo que acontece naquela região não é uma questão política, é uma questão espiritual. E essa passagem que eu abri ontem tem tudo a ver com esse tema, né, que eu estou falando com vocês. Eu até botei aqui, ó, para vocês saberem o que hoje
nós vamos falar: o mal age enquanto nos calamos. E eu vou falar por que eu estou trazendo esse tema aqui, por que eu estou falando sobre isso hoje. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando aqui agora. Eu estou trazendo esse tema hoje porque foi uma passagem que eu abri ontem e eu achei importante compartilhar com vocês, pedir, né, que viesse uma mensagem para mim que fosse relevante para a gente trazer hoje. Algumas pessoas sabem que eu abro ao acaso, às vezes aqui, às vezes eu falo de outros assuntos. O 11 cada dia ele está de um jeito. E hoje mesmo, me recuperando aí da minha cirurgia, eu fiz questão de vir, de fazer, porque eu acho que é muito interessante, porque a maior parte das pessoas, mesmo as que estão dentro das igrejas, não param para ler e estudar a Bíblia num contexto, né? Buscam muitas vezes os salmos, buscam muitas vezes o evangelho, mas elas não estudam, não param para ler. E eu fiz questão de comprar essa Bíblia daqui, eu já mostrei algumas vezes, está toda rabiscada porque ela é uma Bíblia de estudo, ela dá todo o contexto histórico. Então é muito mais fácil você entender o que está sendo falado quando você entende o contexto histórico. Imagina, coisas que foram faladas, né, escritas 600 anos antes de Cristo, para nós hoje seria diferente, e é diferente. Então é muito bom quando a gente tem esse entendimento, porque a gente vai parando e vai associando e tirando os códigos, as chaves que estão entendidas ali. Então, esse é o contexto. E aí, o rei da Assíria ele era um idólatra, então ele tinha, naquela época, né, tinha o povo cristão, desculpa, corrigindo, não era o povo cristão, tinha o povo que adorava o Deus único, o Altíssimo, como nós hoje, e tinha todas as outras pessoas que adoravam vários outros deuses. Tem muito a ver, assim, muito parecido com, se você for associar, o que é hoje num candomblé, numa umbanda, às vezes em outras religiões, em que as pessoas cultuam uma entidade e não o Deus diretamente. Muitas vezes pode até equivocadamente, como eu já falei aqui em outros momentos, pedir aos santos, né? Orar para os santos e não para Deus. Então, isso, de certa forma, tem tudo a ver com essa época, em que as pessoas se dirigiam a entidades ou a seres, muitas vezes até alguns, na época do bezerro de ouro, achavam que um bezerro de ouro, uma estátua de um bezerro de ouro, era uma estátua sagrada, ao invés de falar com Deus. E esse rei da Síria, ele estava fazendo isso, ele era um desses que eles chamavam de idólatras na época. E Ezequias, que era, se não me engano, o rei de Judá na época, ele fez uma oração para Deus. Por quê? O Senaquerib, vou falar do rei da Síria que facilita. Ele, além de estar idolatrando, ele estava fazendo atrocidades com o povo lá da terra de Judá. E nesse momento de tudo isso que estava acontecendo, dessa violência, dessas preparações, desses ataques, inclusive, que ele já estava fazendo, ele estava proclamando para todos, para quem quisesse ouvir, falando mal, entre aspas, né, depreciando Deus e idolatrando os outros. E aí chegou aonde eu quero chegar aqui na história. Qual é o ponto de partida da nossa história? Ezequias falou o seguinte: as pessoas na terra, né, eu acho que na época já estava determinado Jerusalém, então ele falou que as pessoas em Jerusalém e lá na terra de Judá, eles estavam amaldiçoando, no sentido de falando mal, reclamando do rei da Síria. Só que aí olha a diferença, qual a chave que eu vou falar com vocês. As pessoas estavam reclamando, estavam falando mal, né? Estavam criando, vamos dizer, conflitos, não conflitos, mas manifestações contra o rei da Síria, contra os ataques dele, contra a posição religiosa dele. Só que ninguém chegou e fez alguma coisa. E aí o que aconteceu? Ezequias parou e fez uma oração para Deus. E aí é que eu falo, muitas vezes o não calar pode ser uma manifestação nossa
diante de uma situação e pode ser uma manifestação nossa diante de Deus. Porque quando a gente fala e a gente declara diante de Deus o que a gente deseja, a gente está como se a gente estivesse realmente criando força naquelas palavras, naquela intenção. Não adianta você ficar falando, reclamando de um mal que está acontecendo na sua vida, se você não fizer nada. E muito pior, se você não entregar isso para Deus, se você não falar com Ele do problema. Esses últimos dias eu passei por desafios bem grandes na minha vida. Nos últimos 15 dias aconteceram vários episódios na minha vida extremamente desafiadores, e em todos eles, eu mantive a paz de espírito, eu tive calma, nada me abalou ao ponto de me fazer amargurar, de reclamar, de murmurar. Tudo eu vi alguma coisa positiva. Tudo foi me mostrado por Deus, no meu coração, as coisas positivas que estavam acontecendo de tudo aquilo ali, no 11/11 anterior. Então, a diferença é, se você está ali murmurando, reclamando, igual o povo, né, da terra de Judá, estava reclamando do rei da Síria, dos ataques e tudo mais, e não fizer nada, né, não se manifestar diante de um posicionamento, ou se manifestar pedindo a Deus, orando a Deus, não vai adiantar nada, porque o só murmúrio só vai te trazer mais sofrimento, vai te fazer só crescer aquele sentimento em você e não vai resolver. E o mal vai continuar agindo. Então, vou entrar na história, agora que eu já dei o contexto todo, para vocês entenderem. O que Ezequias fez? Ezequias chegou, orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és, ó Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu tens feito céu e terra. Inclina teu ouvido, Senhor, e ouça, abre os teus olhos e veja. Ouças as palavras de Senaqueribe, eu vou acertar, as quais tem enviado para desonrar o Deus vivo. E isso aqui tem uma coisa muito importante. O que ele fez? Ele exaltou Deus, ele mostrou quanto que Deus era importante para ele, que era o Deus de tudo, acima de tudo, de todos os reinos. Então, ele mostrou a importância, a devoção dele para Deus, e depois falou, levou a Deus o problema do rei da Síria, que estava desonrando o Deus vivo, falando mal, blasfemando e tudo mais. E ele falou, com certeza, Senhor, os reis da Síria têm devastado as nações e os territórios, e têm lançado seus deuses, né, as entidades, em direção ao fogo, pois eles não eram deuses. O trabalho de mãos humanas, madeira e pedra, lembra que eu falei? Eles pegavam estátuas, muitas vezes de bezerros, de estátuas mesmo, pedras, e transformavam aquilo ali em um altar para adorar. E por esse motivo eles os têm destruído. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos na mão dele, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente e unicamente. E aí está uma chave muito importante dessa oração. Ele, primeiro, ele não se calou diante do problema. Ele não ficou murmurando, ele não ficou sofrendo porque estava acontecendo né, esse assolamento e toda essa violência lá, além da desonra que esse rei da Síria estava fazendo ao Deus. Ele levou a Deus, porque só Deus é capaz de mudar situações como essa. Tem situações pequenas que você consegue resolver como ser humano, mas vão ter situações que só Deus, em uma situação dessa proporção, dessa magnitude, só Deus consegue resolver. E aí, essa foi a primeira chave. Ele levou para Deus o problema e falou, Senhor, resolve. Salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor, precisamente tu. Por quê? Em um tempo em que todos adoravam outras entidades, o que ele colocou naquela oração e que eu vejo que faz uma diferença enorme, eu já vi outras pessoas falando sobre isso também. Quando você for fazer uma oração, quando você for pedir algo para Deus, teu objetivo tem que ser sempre glorificar a Deus. E o que é glorificar? Não é, sabe, bajular a Deus. Deus não precisa disso. Deus não quer mimimi, Deus não é ciumento. Né? Não existe isso. Deus é uma entidade superior, é a inteligência universal, sabe? Ele não tem como ser uma pessoa, um ser que precisa estar sendo bajulado. Não é isso. Quando você entende, e aí eu falo do estudo histórico, quando você entende
que o adorar a Deus, o glorificar a Deus, significa o quê? É um testemunho que mostra a força de Deus para abrir os olhos de quem não crê. Então, quando você vê um milagre sendo feito, um testemunho forte, que talvez você já tenha visto alguns, eu já vi vários, e a gente fala, é para glorificar ao Senhor. Por quê? Ao momento que eu ouço, muitas vezes, às vezes, tem gente que ouviu a história que eu conto, e isso fez essa pessoa abrir os olhos, porque isso glorificou a Deus. Quando eu conto de onde eu estava, do problema que eu estava passando na época, quando eu tive experiência com Deus, e de tudo que Ele tem transformado na minha vida, isso glorifica a Deus. Eu estar aqui falando sobre isso é uma forma de glorificar. É o quê? É mostrar que Ele tem esse poder para fazer na minha vida e que com isso tem também o poder para fazer na sua vida. Então, quando você fizer uma oração, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, não, não se calar, é o primeiro ponto. Não adianta guardar, murmurar, sofrer, muito menos amaldiçoar a Deus porque alguma coisa ruim está acontecendo. É para entregar a Deus, pedir uma solução a Ele, mas pedir uma solução de forma a glorificá-lo. Que tudo que você pedir a Ele tem que ser em prol de trazer a presença dele, trazer a luz da humanidade, a percepção de que Deus é esse ser que está ali cuidando de todos, e onipotente, poderoso, e que faz acontecer e deixar de acontecer tudo na Terra. Quando você faz isso, você entra numa harmonia com o objetivo maior que é a Terra, né? Que é estarmos aqui para evoluir. Então, se as pessoas que estão aí, eu vou falar com um olhar mais espiritualizado, tá? Se as pessoas estão na Terra, grande maioria delas estão cegas, estão buscando coisas materiais, estão em sofrimento, em depressão, em violência, em crimes, em vícios. O que Deus quer fazer isso? Ele quer transformar isso para tirar as pessoas desse estado negativo, nesse estado sombrio, e levar essas pessoas para um estado de luz, que é a presença dele. Então, quando você faz alguma coisa que pede a Deus, né? Alguma coisa que glorifica ele, você ajuda a que outras pessoas que estão em estado também, às vezes, ruim, ou um estado, né, que eu falo de cegueira, elas possam olhar aquilo ali num momento de buscar uma solução, né? Porque tem gente que está porque gosta, né? Do lado sombrio, mas tem gente que está ali porque está tomado, né? Ou simplesmente está vivendo um problema atrás do outro na vida, porque simplesmente não consegue ver que a resposta está em pedir ajuda a Deus. Então, sempre que você for fazer uma oração, pensa nisso. O que você for pedir, seja o que for, peça sempre com o objetivo final de glorificar a Deus. Então, uma pessoa que às vezes, eu já vi alguns casos, né? Não pessoalmente, mas já soube de vários casos de pessoas que eu vejo relatos. Pessoas que foram curadas de uma doença que estavam sendo totalmente já condenadas pelos médicos. Uma pessoa, uma família, faz uma oração a Deus e pede a cura daquela pessoa. Se ela pede a cura, não, porque eu quero curar, porque eu estou com saudade do meu filho, do meu marido, porque eu não quero ficar doente nessa cama, qualquer coisa, você está tendo um pensamento egoísta. Quando você ora falando, Senhor, salva a vida, ou do meu filho, ou do meu marido, ou a minha condição, porque eu estou desenganado, ou fulano está desenganado, e a partir do momento em que o Senhor curar essa pessoa, você automaticamente as pessoas vão glorificar o seu nome, vão saber que isso só poderia ter sido feito por um Deus bondoso, misericordioso e poderoso. Então, quando ele fez isso daqui, e é o que eu digo para você fazer, essa oração, ela toma um turbinado, assim, que é diferente de você falar, Senhor, faz isso por mim, entendeu? Quando você está fazendo algo pensando em uma consequência maior, pensando na humanidade, que o seu pedido vai beneficiar você, mas ele vai ser muito maior um benefício para a humanidade, porque vai mostrar para as pessoas o poder de Deus na sua vida e mostrar que pode ter na vida delas também. Então, guarda isso. Aí, o que acontece quando ele ora? Deus manda Isaías, né, que esse livro é o livro de Isaías, falando sobre
falando sobre não, perdão, manda o filho de Isaías dizer para ele, né? Porque Isaías era o representante. Naquela época, Deus só se manifestava através de escolhidos, de pessoas escolhidas para falar com ele. Algo tipo um médium, né? De hoje em dia, vamos dizer assim, se a gente pode fazer essa comparação. Mas eram pessoas escolhidas. Hoje, depois, né, da ressurreição de Jesus Cristo, nós tivemos acesso a Deus. Com a morte de Jesus, eu já falei isso algumas vezes, com o sacrifício de Jesus, ele liberou o acesso para que nós pudéssemos falar direto com ele. Só que muitas vezes as pessoas ainda vivem no tempo dessa história, em que era preciso um intermediário para você falar com Deus. E essa é uma chave muito importante, porque nesse momento a oração de Ezequias foi para Deus, mas a resposta de Deus precisou ser através do profeta. Hoje, Deus fala com a gente. Ele falou comigo, ele fala com um monte de gente. Falou comigo verbalmente, né? Eu ouvi a voz, mas além disso, eu sinto ele falar comigo de várias formas. Sinto como uma verdade que brota de dentro de mim, que é uma coisa inexplicável. E você tem certeza que é ele que está te direcionando para fazer aquilo. Tem gente que fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Tem várias formas de Deus falar com a pessoa, mas a maior parte das vezes, esse Deus falou comigo, que você deve ter ouvido já alguém dizer, nada mais é do que você sente um ímpeto para fazer algo, ou algo se torna uma verdade tão absoluta dentro de você, que assim, é impossível você não fazer aquilo. Ou, se você não fizer, aquilo ali vai remoendo dentro de você até que você, pronto, fiz. Isso tem acontecido comigo. E às vezes eu deixo de fazer uma outra coisa que eu sinto que eu tenho que fazer e aquilo ali vai se tornando tão forte, tão forte, tão forte. Chega uma hora que eu falo, pelo amor de Deus, eu não consigo mais passar um dia sem que eu faça isso que meu coração está mandando. E aí, depois ele cessa, depois ele acaba. Então, é uma forma de Deus comunicar com a gente. E é tão certo que isso é uma voz de Deus, que quando você executa, você tem a paz de espírito. É como se você ficasse numa inquietação, como eu falo, tipo uma dor de barriga, um mal-estar, uma azia, tudo junto. Modo de falar, tá? Você não fica sentindo fisicamente, mas é um mal-estar, um desconforto. Sabe quando você tá, aquele seu sentido, que geralmente as mulheres têm? Olá, bom dia, meus amores. E hoje vocês estão chegando no meio do assunto, depois vocês vão ter que se inteirar. Boa tarde, Felipe. E às vezes você tem esse mal-estar, essa sensação ruim, tipo um pressentimento, vocês já devem ter sentido isso, um pressentimento. É uma sensação parecida com essa, só que é um pressentimento de uma coisa boa, uma coisa que você tem que fazer, que você sabe que tem que fazer, e se você fica de onde você não faz. Então, nessa época, eles precisavam de Isaías, que era o profeta da época, que era o eleito de Deus para trazer a resposta. E ele trouxe uma resposta, depois eu quero que vocês leiam por inteiro, mas eu vou pegar o trecho importante aqui dessa fala para a gente fechar essa história. Então, o que aconteceu? Ele disse que, primeira coisa que eu quero falar aqui, ele começa assim. Ele fala que estava ouvindo a oração, né, de Ezequias e por isso veio responder. Então, ele deu uma resposta direta para Ezequias, só que ele fala direto para o rei da Assíria. E a primeira coisa que ele fala é: a filha de Sião tem te desprezado e rido de ti com desdém. E aí eu quero trazer uma outra chave. O que é a filha de Sião? Aí entra o fato histórico. Filha de Sião é uma personificação de Sião, quer dizer, é um modo de falar de forma íntima de Sião, que é o local mais sagrado de Judá. E aí, se a gente voltar, deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha. Então, Judá, o monte Sião, que ele fala, a região de Sião, fica aqui, próximo a Jerusalém, na região aqui. Eu não sei se na mesma época, se hoje é exatamente, né, na mesma configuração do que era na época, mas eu acredito que seja. Então, o Monte Sião, ele é, para mim e para algumas pessoas, o grande ponto-chave da briga constante pelo território, por aquele território, por Jerusalém em especial. Por que as pessoas querem tanto Jerusalém? E
muitas vezes eu já vi, já estudei bastante sobre isso, muitas pessoas acreditam, e eu comecei a acreditar nisso também, que é por causa de Sião. E ele já começa falando, Sião tem te desprezado e rido de ti com desdém. Quer dizer, o povo da terra sagrada tem desprezado e rido com desdém, tipo assim, olhando para este rei da Síria que queria atacar, com desprezo, tipo uma pessoa super forte, rindo de uma criança que quer dar uma surra, mais ou menos isso, porque eles sabem que eles são a terra sagrada. E aí fala aqui, isso lembra a relação íntima que Deus desfrutava com o seu povo na época, que era o povo, né, da terra prometida, o povo de Judá, o povo de Israel. E aí, por que eu falo dessa questão do Monte Sião? Por que ele começou falando justamente de Sião? Por que ele falou com essa intimidade? Por que tantas pessoas brigam por Israel e brigam por Jerusalém em especial? Né? Por que existe tanta guerra desde tanto tempo? Alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que é, como eu estou falando, para do Monte Sião. Por quê? Se você for olhar em Apocalipse, eu até marquei aqui, eu acho que eu não deixei grifado. Eu deixei grifado, mas eu não marquei. Eu quero aqui. Lá em Apocalipse, você vai ver um trecho no capítulo 14 e falou assim: E eu olhei, e eis que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, né, estava em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo o nome do Pai escrito na sua testa. O que eles dizem ali? Que é do monte Sião que vai vir a volta de Jesus. Então, algo espiritual tem ali naquela região. Algo mais forte acontece ali. Por isso que eu acredito realmente que tudo isso que acontecia nessa época e está acontecendo hoje, nos últimos tempos, desde que começaram, eu acho que nunca acabou a guerra, na verdade, lá, mas dessa forma intensa que tem acontecido, muitos acreditam que é por causa da posse de Jerusalém e da posse do Monte Sião, porque de lá é um ponto de conexão espiritual fortíssimo, que é onde está previsto no Apocalipse a volta de Jesus. Não sei se você acredita nisso ou não. Eu tenho estudado sobre isso, mas eu vejo várias possibilidades disso fazer sentido. Então, fica aí essa dica para que você possa pesquisar um pouco sobre isso e entender que às vezes o que está acontecendo, em tudo que está acontecendo no na nossa Terra, no nosso planeta, na crosta, como dizem os espíritas, muitas vezes isso aqui é só uma simulação, é só como um videogame. Vocês já viram aqueles videogames super realistas, em que as pessoas entram e constroem sua casa? Meu filho, eu tenho um filho de 12 anos que ele está nessa fase. Vira e mexe, ele me mostra. Hoje ele falou que eles iam fazer uma ação no jogo, que eles iam fazer um projeto, e você pode chegar lá, escolher uma profissão, escolher o seu avatar, escolher o que você vai fazer. E eu vejo, hoje, com esse olhar mais espiritualizado, juntando todo o meu caminho espírita que eu tive durante muitos anos, com esse caminho mais direto da fonte que eu falo, né? Eu não sou evangélica, mas eu sou direto da fonte. Eu vou buscar informação direto na Bíblia, vou estudar pela história, vou procurar saber com o meu coração alinhado a Deus, pedindo entendimento do que eu estou lendo. E quando eu junto esses dois universos da minha vida, faz tanto sentido entender que tudo que está acontecendo aqui, na verdade, não é o real. É como se fosse um videogame desse, que você está aqui vivendo um papel, vivendo um cenário, e que no fundo, o que está valendo é o que está no campo espiritual. Como se o campo espiritual fosse a vida real e aqui fosse uma simulação de um videogame. É assim que eu tenho visto cada vez mais. Tudo que eu olho pensando, tipo, como que isso está sendo visto pelo mundo espiritual? E quando eu falo mundo espiritual, gente, é tudo, esquece religião, tá? É tudo, é energia, é física quântica, é vibracional, tudo é energia, tudo é luz, tudo é escuridão, né? Tipo, tudo está relacionado à luz e à ausência da luz, tudo está relacionado à matéria ou à energia, tudo depende. Entre o material e a energia fluida, é só uma questão de espaçamento entre as moléculas. Então, quando você começa a perceber isso de uma forma mais ampla, olhar mais de cima,
Inclusive, eu recomendo vocês verem uma coisa muito interessante, faz a gente abrir bastante os olhos, ver aqueles vídeos. Tem um do Carl Sagan, que é sensacional. Eu podia até ter separado para vocês verem aqui. Que ele vai mostrando a Terra, pega uma cena da Terra, eles fazem uma simulação, e ele vai fazendo uma câmera saindo da Terra. Aí primeiro você vê de longe como se fosse de um avião, depois você sobe e vê como se fosse de um satélite, depois você vai indo como se fosse da Lua e vai se afastando. E aí vão passando os planetas e você vai fazendo e a Terra vai ficando um ponto, uma cabeça de um alfinete. E aí você começa a entender, gente, como cada coisa que a gente traz para nós, de problema, de sofrimento aqui na Terra, é tão pequeno diante de um universo tão maior que Deus tem. Então, é isso, né, Felipe? Exatamente, o Felipe falou aqui. Aqui é uma escola que nos prepara para algo maior que a nossa presença aqui. Exatamente isso. Isso é o que eu acredito. E aí, olha a história, olha o desfecho da história que Deus chegou e falou. Ele fala vários detalhes, mas ele falou de uma coisa muito específica aqui. Que tudo que ele estava ganhando na Terra, ele falou: agora eu tenho trazido isso a ocorrer, na expectativa de que tu devas estar a devastar cidades protegidas em amontoados de ruínas. Por este motivo, seus habitantes foram de pouca força, e eles ficaram consternados e confundidos. Eles eram como a grama do campo e como a erva verde, como o mato sobre o telhado, e como o trigo danificado antes de estar desenvolvido. O que ele disse aqui? E depois eu confirmei isso aqui na parte histórica. Que Deus disse que tudo isso que ele tinha ganhado, porque ele estava se vangloriando de ter ganhado batalhas na região, Deus está dizendo, eu só deixei porque eu tenho trazido isso a ocorrer. Ele deixou que esse rei ganhasse, para que ele se vangloriasse, para que ele pudesse, meio que, sabe, se enfocar com o próprio... Como é que fala isso? Se enfocar com a própria corda, eu acho que é isso que chama. Então, Deus permitiu que tudo isso acontecesse e falou com ele, tá vendo? Tu tá achando que você é bom? Tá achando que você é esperto? Só aconteceu porque eu deixei. Agora, fica ligado. Eu já vejo Deus falando assim, né? Agora, fica ligado aqui no que vai acontecer, você que tá aí, zombando do meu povo, me blasfemando, achando que é o bonzão, né? Me desonrando. Olha o que vai acontecer com você. E ele fala, porém, eu conheço a tua moradia, o teu sair, o teu entrar e a tua ira contra mim. Não pense, gente, que Deus não está ciente das pessoas más, das coisas más que estão acontecendo. E ele fala, porque a tua ira contra mim e o teu tumulto está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei o meu anzol no teu nariz e a minha rédea nos teus lábios e te farei voltar para o caminho pelo qual tu viestes. E aqui eles falam, essa coisa do anzol e da rédea era uma prática assíria. E era ilustrada nos baixos relevos, né, nos desenhos, que enfeitavam os palácios. Eles colocavam o anzol no nariz ou na boca dos cativos, dos prisioneiros, enquanto os levavam para o exílio. E Deus disse isso para o rei da Síria, porque ele seria sujeitado a esse tratamento brutal e degradante. Então, Deus estava só devolvendo o que ele já fazia antes de maldade. E ele sempre usa, né, o que o mal está fazendo para transformar em algo bom. Então, ele pegou algo que era ruim para poder se voltar contra o próprio lado ruim. E é interessante porque você fica pensando, nossa, que Deus vingativo. Aguarde para você ver o final da história. E ele fala o seguinte, isso será um sinal para você, para ti, né? Vou tentar fazer uma linguagem mais simples aqui. Vós comerei este ano... Ah, não. Aqui ele fala para o povo de Israel. Vou voltar para cá e ele fala. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor, ele não adentrará esta cidade, nem atirará sequer uma flecha ali, e nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará rampa contra ela.
Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo caminho ele retornará e não adentrará essa cidade. Quer dizer, ele fez como se fosse um escudo ali. Por que que ele fez um escudo ali? Porque Ezequias fez uma oração pedindo a Deus, e para a glória de Deus, pediu que esse rei da Síria, que Deus assim, se encarregasse disso, inclinasse os ouvidos dele para atender o pedido e prestar atenção no que o Deus da Síria estava fazendo. Só que, o que acontece? Você acha que Deus não estava sabendo? Deus não falou aqui? Eu sei o teu ir, o teu sair e o teu entrar, e eu sei da tua ira contra mim. Ele já sabia. O que faltou? Por que ele ainda estava permitindo que tudo acontecesse com o povo de Judá? Porque faltava a ação. Faltava não calar. Faltava se manifestar. E é por isso que eu falei aqui, vou botar de novo, só para poder quem chegou agora. É por isso que eu coloquei esse tema aqui. Vou usar um pouquinho desses recursos streaming, que são bem legais. O mal age enquanto nos calamos. Por que Deus se manifestou? Só depois. Porque ele espera que a gente se manifeste antes. Ele espera que nós façamos a nossa parte, que nós entreguemos a ele. Então, quando a gente entrega para ele o nosso problema, principalmente, como eu falei, sem ser um problema com um cunho egoísta, ele para e fala, ok, agora você me mostrou que você precisa de mim. E está feito. A partir do momento em que você pede a ele, e é algo que vai glorificar a ele, não vai ser algo egoísta para você, e quando eu falo glorificar, repito, é para que o que ele fizer, o milagre, o bem, o nome que você quiser fazer, a bênção que ele fizer, vai abençoar você, e isso vai ser um testemunho para outras pessoas entenderem que ele pode fazer com as outras pessoas também. E aí Deus deu um estalo e falou tudo que ele já estava fazendo. E aí, olha que interessante. Ele disse que ele não ia entrar na terra, não ia entrar em Jerusalém, nem chegar perto do Monte Sião. E ele fala, e olha o que aconteceu. Então, o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185 mil homens. E quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que eram todos corpos mortos. Olha que bonito. Aí você olha, oi, Marco, bom dia. E aí você olha e fala assim, Jesus, que é isso? Que violência! Que Deus mau, que Deus vingativo, que coisa absurda. Aí eu vou trazer a primeira, outra reflexão aqui, essa aí para vocês pensarem. Primeiro, para vocês pensarem nessa questão que a gente estava falando daqui ser, na verdade, o nosso simulador. Que a vida real não é aqui é tipo um simulador. E que quando você pensa, nossa, Deus matou 185 mil pessoas, quando eles acordaram estavam todos mortos. Provavelmente ele simplesmente fez o quê? Puf, tirou as pessoas daqui, tipo, deu um game over. Só que aí vocês olham e falam, nossa, que judiação, que maldade, que crueldade. Quando você está num videogame, vocês devem ter visto já, aquele povo, né? Meu filho joga isso, sai atirando em todo mundo, e joga granada, e mata, e explode, faz já. Alguém tem pena? Coitado do personagem. O personagem tá morrendo. Gente, eu cresci com Tom e Jerry. Fazer um diabo com Tom e Jerry. Aliás, com Tom, né? O Jerry sempre se dava bem. Tom sempre se lascava. Aquele do Coiote do Papaléguas, que é tudo da minha época de infância. Também, jogava bigorna. Ninguém chegava e falava, meu Deus, que absurdo, que violência. Não, era natural. Por quê? Porque a gente entende aquilo ali como um personagem. Quando a gente entende dessa forma mais abstrata a vida da gente aqui na Terra, a gente começa a perceber que para Deus é assim que ele vê. Nós estamos aqui na Terra, sim, mas aqui é um grande simulador. A vida, na verdade, é fora daqui. Então, isso, claro, se você acreditar, tá? Acredite no que você sentir vontade. Essa é a minha crença, eu estou compartilhando aqui com as pessoas que acreditam dessa mesma forma. Mas, caso você não acredite, fique à vontade para avaliar e buscar outras informações. E quando ele mata esses 180 mil, e eles falam, eis que eles eram todos corpos mortos. Não se sabe como ele morreu. Não falam o que é. Não sabe se foi uma doença, eles simplesmente foram arrebatados e acabou. Levou embora. Então é como se fosse isso. Ó, gente, deu game over, tá? O rei da Síria pisou na bola, passou do limite. Eu já botei aqui uma barreira, vocês não vão entrar. E esse pessoal aqui
acabou para vocês. Vocês estão fazendo errado. Vamos voltar para aprender de novo antes de vocês virem para a Terra. E aí, a Adriana, que é espírita, né? Vai fazer sentido para quem é espírita entender esse questionamento. E aí, quando você olha por esse lado distante, você fala, putz, tantas coisas que acontecem no mundo fazem mais sentido quando a gente pensa dessa forma. Não num Deus vingativo. E é outro questionamento que eu quero trazer para vocês. Quero que vocês me deixem aí no comentário o que vocês acham disso que eu acabei de falar. E é o segundo comentário, o segundo questionamento que eu quero que vocês falem. Deus, Jesus, são o mesmo. Tanto que está em João. Primeiro era o verbo. E o verbo se fez carne. E aí, o que acontece? Primeiro era o verbo. Deus só se manifestava através da palavra. Quando ele se manifestava, era através da palavra, ninguém via. E Jesus nasceu para que Deus se encarnasse, se fizesse carne. Se é um Deus único, mesmo que você acredite, não, Jesus é filho de Deus. Ok, essa questão é sempre muito complexa, né? Vai além da nossa capacidade. Mas mesmo que você imagine que Jesus era um filho de um Deus, né, maior, supremo, ou se você acredita que Jesus e o Deus Supremo é o mesmo, só que uma é versão encarnada homem e outra não. Não importa a crença que você tem. E Jesus veio para a Terra para ensinar o amor, para ensinar compaixão, a ensinar o não julgamento, a ensinar toda a bondade que existia na pessoa que é Jesus, sempre foi Jesus. Como ele poderia, no Antigo Testamento, ser cruel, mau, e de repente, depois que veio como Jesus, ser lindo e maravilhoso? Não dá, Deus não é duas caras. Então, o que falta para a gente é o interpretar quem era esse Deus da época do Verbo, do Antigo Testamento, para poder entender que ele estava falando com um outro mundo, com outra linguagem, e que tinha também as questões de interpretação. Ele tinha que trazer algo para que as pessoas daquela época pudessem interpretar e entender na linguagem deles. Se hoje Deus fala com as pessoas, ele fala em outras linguagens. Eu não sei se vocês viram, inclusive, eu fiquei bem bolada, falei com algumas pessoas, fiquei bem bolada de um vídeo que eu assisti essa semana. Um cara postou no dia 13. Eu não gosto muito disso, não, porque eu acho que tem muito sensacionalista hoje em dia na internet, mas um profeta, e eu ouvi falar muito bem desse profeta, falando que ele tem sido muito assertivo nos sonhos dele, ele tem sonhos proféticos. Ele falou o seguinte, no dia 13, à noite, ele postou, dizendo que ele tinha sonhado, tido um sonho que tinha sido o mais real que ele já tinha tido. Que era um sonho onde o Brasil estaria completamente em chamas. E ele fala, não conseguia entender se era na Terra ou se era no plano espiritual. Você vê como é que as coisas estão totalmente ligadas. É exatamente isso que ele diz. Às vezes são chamas no mundo espiritual e que vão se refletir com outros tipos de consequência no Brasil. Não obrigatoriamente um incêndio no Brasil, certo? E ele falava, e Deus chegava e queria me mostrar um contrato, um decreto que ele estava assinando. E nesse decreto que ele carimbava, você vê, gente, é tudo imagem. Né? Deus não revela, Deus não chega e fala exatamente. Poucas vezes ele fala exatamente. Ele revela imagens, metáforas, exatamente como acontecia nessa época. Então, hoje nós temos um entendimento. E nessa época era outro entendimento. E às vezes, na hora de transcrever isso aqui para o texto da Bíblia, as coisas eram colocadas com a realidade que eles tinham lá. Então, você tem que pedir realmente uma revelação de Deus para que você consiga entender como isso, o que ele isso realmente quis dizer. E aí, só para fechar o vídeo, antes da gente fazer fechar esse questionamento, o que ele falou? Que Deus mostrava para ele, carimbando e assinando esse decreto, e ele disse, avisa para o povo da tua nação, o povo do Brasil, eu não sei, que nessa data eu estou assinando esse decreto e eu não vou revogar, não voltarei atrás. E que você conte
7 dias a partir dessa data. E ele falou que ele olhava, e ele repetiu nesse vídeo, esse vídeo tem uns 15 minutos. Ele repetiu nesse vídeo essa data, sei lá, para mais de 20 vezes. E a data era 13 de fevereiro de 2024. Contar 7 dias para que o decreto estivesse valendo. Então ele falava, eu não sei o que isso significa, mas eu tive que trazer a vocês, porque no meu sonho, Deus pedia para que eu fizesse isso. E eu fiquei muito bolada, porque eu ouvi e depois aconteceu aquele comentário do Lula. E eu falei, velho, olhando a história, olhando tudo que vem dentro do estudo bíblico, eu falei, tem alguma coisa aí nessa parada que eu acho que tem uma relação. E eu não sei se é viagem da minha cabeça ou se faz sentido. E eu vi várias pessoas falando que iam orar, que começaram a orar para pedir a Deus perdão pela fala do presidente, não porque o presidente é político, não é porque ele está contra Netanyahu, que Hamas, nada a ver com isso, mas porque existe uma terra escolhida, um povo escolhido de Deus, e que eu acho que não tem nada, absolutamente nada a ver com o povo na terra, tem a ver com alguma coisa espiritual que tem ali naquela região, como eu acabei de falar do Monte Sião, né, que é onde está escrito que vai ser a volta de Jesus. E tem alguma coisa ali que a gente desconhece, nós humanos, limitados, desconhecemos. E quando eu juntei essas duas coisas, eu falei, então, né, pode ser que daí esteja vindo para nós algum tipo de ira de Deus. E aí veio ontem à noite essa parte onde ele falou, né, que ele jogou contra esse rei da Síria que estava contra o povo de Israel, contra o povo de Judá, né, e que ele golpeou, né, que ele mandou o anjo do Senhor para o campo e golpeou 180 mil. E quando eles acordaram, eles eram todos mortos. Aí eu juntei com essa visão desse profeta e falei, por menor que seja a possibilidade de ser real, quem sou eu, ser humano limitado, para dizer que é mentira? Então, vamos dar, né, a dúvida aqui de que talvez a fala do presidente possa desencadear um conflito com o povo escolhido de Deus, e não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com política, mas que traga para nós consequências. E aí esse decreto que esse profeta viu pode ter a ver com isso. Posso estar viajando? Posso. Mas para mim fez tanto sentido que por isso eu fiz a postagem que eu fiz no Instagram e deu aquele bafafá todo que o povo não interpreta nada do jeito que a gente quer, né? Na internet é muito complexo isso, e aí tem tudo a ver também com o que eu estou falando do tema de hoje. Quando a gente se cala, o mal age. E eu recebi um monte de mensagens de apoio, só que no direct. Recebi várias curtidas. Se você olhar a quantidade de curtidas que eu tenho nesse comentário, nesse post, estão chegando 500 e tanto, quase 600 curtidas. Só que tem ali uns 170 comentários, em sua maioria negativo. Por quê? O mal se manifesta e o bem se cala. Se as poucas pessoas que me parabenizaram pelo meu decreto, pela minha declaração no direct, tivessem falado, se manifestado no post, eu tenho certeza que teria diminuído a força do mal que se instalou ali. Porque o que estava acontecendo ali era um ataque, não à minha pessoa, não tinha nada a ver comigo ali. Era um ataque ao posicionamento de defesa. Alguma coisa que... E aí eu olho, para mim hoje eu olho tudo com um olhar espiritual e alguma coisa tem por trás. Ou da maldade que está no coração das pessoas, e eu espero que não seja isso, ou simplesmente você mexe com o vespeiro quando você está falando coisas assim. Só que quando você não fala, quando você não se posiciona, e isso eu estou falando baseado no meu amor a Deus e na crença que eu tenho de que o que está escrito aqui tem um sentido muito maior espiritual do que simplesmente a ira de Deus que ficou lá e mandou matar os soldados. Eu acho que tem algo muito mais profundo por trás dessa mensagem, algo que tem muito mais profundo por trás de uma visão que um profeta tem. E nós, na nossa capacidade limitada de compreensão, a gente julga que isso é mentira, a gente julga que isso está errado,
Porque a gente julga com os nossos repertórios limitados. E quando a gente começa a ver sobre um plano maior, por isso que eu falo que esse vídeo do Carl Sagan ele é muito importante. Quando você vê a Terra distante, você começa a enxergar se a Terra, que é um planeta gigantesco, parece uma cabeça de alfinete, imagina quem somos nós. Então a gente começa a pensar de forma diferente, sem ser pensar como o personagem dentro do jogo. A gente começa a pensar como quem está vendo no plano espiritual, como está vendo como um todo, como uma trama muito maior do que só um posicionamento de uma pessoa humana limitada que estava ali falando. Eu começo a ver, tipo, caraca, movimentou algo mais forte ali. E eu quis me posicionar por causa disso. Porque, e é interessante, né? Porque, na verdade, essa passagem eu abri ontem à noite, para fazer o 11:11 de hoje. E Ezequias fez o quê? Ezequias se posicionou, falou a Deus, orou a Deus, e várias pessoas estavam falando que iam orar. E nesse caso, quando você intercede de alguma forma, que não seja só se calando e murmurando e reclamando, você intercede, você leva a Deus, você se posiciona para o bem, você diminui a força do mal. Então, o mal só vai agir quando o bem se calar. E é muito comum acontecer isso. Você vê, esse exemplo que aconteceu no Instagram foi muito típico disso. Os bons, as pessoas que tinham palavras boas a falar, se calaram ou mandaram mensagens privadas para mim. E as pessoas que queriam falar coisas ruins, agredir, tiveram pessoas agredindo, inclusive as outras pessoas que estavam comentando ali. Eu quis deixar, inclusive, dessa vez, eu não vou tirar, porque eu acho que pode ser um estudo muito importante tudo isso que eu tenho falado. E se você olhar lá, começou a acontecer um movimento do mal ali. As pessoas vendo uma manifestação negativa se apoderaram daquilo ali, e muitas vezes nem é ela. Muitas vezes é a energia que está ao redor dela, vai lá, escreve isso. E aí o mal começa a agir, começa a se alimentar daquele ódio coletivo, enquanto os bons não se manifestam. E não tem nada a ver com o meu post, eu não estou nem aí para isso. Tem a ver com as nossas ações na nossa vida, nesse campo, nessa vida, para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para a vida da Terra. Quando a gente se cala, quando quem é do bem se cala, ou se fecha, como eu vejo tantas igrejas, cara, eu tenho frequentado igrejas muito bacanas, com pessoas maravilhosas, mas quando você vê as pessoas fazendo o seu contato com Deus apenas indo para dentro da igreja e rezando lá junto com as outras pessoas, fazendo, cultuando e aprendendo e tudo, e voltam para casa e não fazem nada, assim como diz aqui na palavra, a fé sem obras é morta. Então não adianta, primeiro, você acreditar em Deus, é o seu primeiro passo. Eu sempre falo que o primeiro passo é isso, acreditar, entregar para Ele, bota na mão dele, igual o Ezequias fez, entrega para Deus. Deus, ouve, inclina seus ouvidos, veja o problema que está acontecendo, sabe? Ele não disse o que Deus tinha que fazer, ele só pediu, nos salva dessa situação. E Deus foi e agiu. Claro, orar é muito importante, mas orar pedindo para outros é mais importante ainda. E pensar que o que você faz, tanto em oração quanto em ação, mostra que o bem, a vibração positiva está ganhando. Se você se cala, você faz com que a força negativa, isso é física, né, gente? Se você tira ali uma porção positiva, a porção negativa acaba aumentando. A Terra, o mundo, tudo, a natureza, ela é em equilíbrio. Quanto menos um, mais do outro. E é essa a mensagem que eu vi de mais importante nessa passagem. Deus é mau? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele é o mesmo Deus todo o tempo. Tudo é uma questão de você entender o contexto histórico, entender quem era o povo daquela época, quem era o povo depois. E tudo que aconteceu durante a história, você tem como adaptar para o que você sente hoje. Você não precisa seguir a risca. Se for assim, se você vê tudo o que acontecia, inclusive com as mulheres na época bíblica, você não ia deixar a mulher sair de casa hoje em dia. Então, as coisas mudam, não é isso.
Não é que, porque está dito aqui que é a verdade absoluta de Deus. Eu acredito que muito daqui precisa ser entendido, mas não é uma interpretação pelo achismo, é um entendimento pelos olhos espirituais mesmo, para que você entenda o que ele quer dizer com isso. E para mim, a primeira mensagem foi: Deus vai agir a partir do momento que a gente não se calar. E em tudo na nossa vida. E também para a vida dos outros. E eu vou falar. O que mais eu sinto me conectar a Deus, que é quase que instantâneo. Eu sinto que muda a minha vibração quando eu estou pedindo a Deus por alguém e que eu não estou ganhando nada com isso. Quando eu peço por algo maior, quando eu peço por outras pessoas, como eu fiz oração pedindo pelas pessoas que tinham escrito todas aquelas atrocidades ali, né, aqueles xingamentos gratuitos, pedi inclusive por uma pessoa especial que me atacou de uma forma tão afrontada, e que ela chegou a mandar para mim no direct fotos dos soldados na faixa de Gaza apontando metralhadora, matando a criança, e falou assim: isso aqui é você. Porque eu estava simplesmente me solidarizando com o povo judeu. Então, quando você se depara com uma situação dessa, em vez de você trazer o mal, deixar o mal se manifestar dentro de você, porque outras pessoas iam ficar revoltadas, indignadas, ou iam se destruir. Qualquer uma das duas alternativas é o mal agindo em você. E quando você não permite isso, e você faz o contrário, você faz uma oração, ou você escreve, como eu escrevi, fiz o cuidado de escrever com o maior amor no meu coração para aquela pessoa, porque eu falei, essa pessoa está em sofrimento. Essa pessoa está permitindo que o mal atue dentro dela. Então, eu estava ali, inclusive, vou até depois ver como essa pessoa me respondeu, e a minha vontade, que eu fiz hoje, foi fazer orações para essas pessoas, para que Deus pudesse tocar o coração delas e elas pudessem entender quão maravilhoso é você ter a sua vida guiada por Deus de uma forma totalmente como um estilo de vida, como eu sempre falo aqui, sem nada a ver com religião. Se você quiser frequentar uma igreja, maravilhoso. Até falei com o Felipe, né? Tem momentos na vida da gente que a gente sente a necessidade de estar perto de outras pessoas que têm a mesma crença de nós, né? Onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, lá eu estarei. Então é muito mais forte, muito mais sólido quando você está cercado de pessoas que também pensam como você. Mas isso não impede de que você viva isso sozinho, né? Você esteja ali diariamente. É igual uma festa. Você não dá festa todo dia na sua casa, né? Você faz a festa de vez em quando, mas você está ali no seu dia, no seu estilo de vida. Tudo vai refletir uma alegria. E quando você quiser celebrar com seus amigos, você vai ter uma festa. Então, eu vejo a igreja como um momento de festa, para eu encontrar e ter mais da presença de Deus. Mas a mensagem final é essa. Quando a gente se depara com situações como essa, ou muitas vezes situações em que a gente olha e fala, nossa, como Deus está permitindo que isso aconteça? Como Deus está fazendo isso? A gente tem que entender, diante de uma história como essa que eu li para vocês, eu li trechos, tá? Porque ficaria muito longo, e depois eu recomendo vocês lerem Isaías 37. E ele mostra que ele está ali, pronto para agir, pronto para blindar. Você viu que ele fala, né? Ninguém passará, nenhuma flecha escapará. Então ele blinda a terra, assim como ele blinda a gente. Quando você ora pedindo por proteção, quando você ora pedindo por uma ajuda, uma orientação, porém não por você, mas para que glorifique a presença dele, para que o bem que ele fizer em você seja usado para fazer o bem para outras pessoas. E a gente não se calar diante de tudo que a gente pode fazer, tudo que está ao nosso alcance fazer, que reflita o bem, reflita o amor que Jesus ensinou para a gente, é uma forma da gente levantar, como diz uma amiga minha, ela adora usar esse termo, o quantum energético. Então, quando você tem pessoas fazendo bem, pessoas agindo de coração aberto, de coração puro, pessoas em oração, conectados com Deus, você aumenta a energia vibracional do planeta. Vocês podem buscar isso no YouTube, tem muitos vídeos sobre energia vibracional. E quando você se cala, a energia vibracional desce. Por quê? Onde não tem luz, existe trevas. Então, se a luz não se manifesta, as trevas tomam conta.
Isso se aplica em tudo. Em pequenos detalhes, pequenas ajudas que a gente pode falar, fazer, coisas que a gente pode falar, uma palavra de bondade para uma pessoa, tudo. Tudo é energia. Tudo que sai da gente é energia. E aí você pode escolher se você vai botar uma barreira nessa energia positiva e deixar o mal agir, ou se você vai abrir e deixar que a sua energia positiva ajude a aumentar, né, a vibração do planeta e traga mais luz para a nossa Terra, para as pessoas e tudo mais. Eu acho que hoje o papo foi bem cabeça, né? Hoje foi bem profundo. Eu tenho tido bastante tempo para poder meditar, orar e ler. Esses dias que eu estou de molho, desde sexta-feira, né? Estou trabalhando de forma mais comedida. Inclusive, estava falando, gente, vocês me desculpem aí, a cara inchada, o roxinho aqui que eu tentei passar uma argamassa para tirar um pouquinho da cara a cara de espancamento. Eu falo, parece que eu apanhei do meu filho. Mas eu não queria deixar de fazer essa presença aqui. Inclusive, depois dos comentários deixados no meu post. É a minha forma de não me calar. Por quê? Se eu tivesse me acovardado, tivesse deletado o post, como muita gente disse para eu fazer, eu estaria compactuando com as energias pesadas, vamos dizer assim. E o que eu fiz? Eu sempre pago ódio com amor. Fiz isso naquele último post que eu fui atacada e fiz fazendo questão de hoje falar dessa forma e pedir uma mensagem para Deus, pedi ontem, inclusive, para ter tempo de refletir, de entender, e fiz questão de, mesmo ainda em recuperação, vir aqui com a bochecha tudo inchado, para poder falar da palavra de Deus, do positivismo, para que a gente não se cale. Então, pode ter sido um pouquinho mais profundo hoje, mas eu acredito que pode alertar algumas pessoas, pode fazer algumas pessoas do bem saírem do anonimato, saírem das cavernas que às vezes a gente, não vou falar caverna porque é escuro, mas sair de dentro de casa, sabe, dar o cara a tapa, fazer o bem e parar de pensar que, o povo não vai adiantar nada, sabe? Isso eu não vou fazer porque não vai adiantar nada, eu sou só um, olha o tanto de maldade que tem no mundo. Exatamente por isso, porque o trabalho de formiguinha não é uma formiguinha trabalhando, são todas fazendo um pouquinho. E esse trabalho que a gente faz, de todos os dias a gente está fazendo bem, é um trabalho de formiguinha, só que junto a gente é capaz de mover montanhas, sabe? Então o bem pode anular o mal. Se todas as pessoas do bem se manifestassem como o mal se manifesta, a gente faria uma diferença enorme nesse mundo. A gente aumentaria a luz desse planeta aí num patamar espiritualmente falando. Ai, ai. Exatamente, ó. O Felipe falou. As trevas é algo que, se estivermos atentos, quase conseguimos tocar. Mas é isso, o bem acaba por vencer essa energia, se você permitir, sim. É igual eu falo, assim, não importa o tamanho, né, da luz que você tem. A gente já viu esse exemplo, todo mundo já deve ter visto esse exemplo. Está num lugar escuro, você acende um fósforo, a luz de um fósforo é capaz de iluminar, de mudar as trevas no quarto inteiro. Então, você fazer a sua parte é você acender um fósforo. E aí, um colega acende outro, acende outro, acende outro. Vocês já viram, por exemplo, aquelas romarias que as pessoas vão com velas? A luz de uma vela, somada à luz de outra vela, ilumina uma cidade inteira, uma rua inteira, quando tem várias luzes individuais acesas. Eu acho que esse é o nosso papel, é não se calar. Quem é do bem, não se calar. Diante de qualquer situação, tá? Não é uma situação grande como a gente está citando, como foi esse caso, né, dessa passagem da Bíblia. Casos pequenos, pequenas maldades, pequenos atos, que a gente pode intervir com amor, a gente pode intervir com oração, a gente pode intervir com as nossas atitudes. Lembra, a fé sem obras, ela é morta. Não tenham medo. Deus está vendo, lembra? Deus sabe o seu sair, o seu entrar. E Ele está com a gente o tempo todo. E Ele estava aqui com a gente o tempo todo.
Oh, Senhor, obrigada. Obrigada por sua presença. Obrigada por fazer essas pessoas que estão até aqui agora ouvindo a sua mensagem. Que o bem prevaleça, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de todas elas, como o Senhor tocou o meu, e que elas possam viver essa maravilhosa experiência que é andar junto ao Senhor, andar debaixo da sua mão, andar sendo guiada pelo seu amor. Ah, Senhor, obrigada. Lindos! E eu prometo que o outro vou ser mais light, tá, gente? No próximo vou ser mais facinho para digerir. Tem uns que são mais fortes, outros mais fáceis. Ô, Marco, não esquenta não. Eu tô super bem. É o que eu falei. É tão maior o que a gente pode fazer que se a gente permitir que o mal nos abata, a gente está deixando que o inimigo ganhe. E não é essa a intenção. E é tão interessante que em momento algum eu me abalei. O tempo inteiro eu olhava as mensagens, sentia a vibração da energia pesada. Mas eu falei, gente, não sou eu. O ódio está sendo direcionado para mim, mas não sou eu. É o mal como um todo. O ódio que as pessoas estão deixando impregnar o coração delas. São as mídias manipulando, são a falta de clareza, a falta de espiritualidade, a falta de buscar a Deus. Então, é quando a gente olha com esse ângulo, primeiro, que a gente não está sozinho, que nós somos. Eu estava lendo, inclusive, o livro Os Mensageiros, que é desse filme do Nosso Lar 2, que está no cinema, e tem uma parte que eles falam, é tão interessante que eu estou lendo agora, com a ótica de uma pessoa que está com essa visão da Bíblia, e eu estou comparando o que esse livro, que é um livro espírita, fala com o que a Bíblia fala. E é a mesma coisa, só que com linguagem diferente. E eles falam, nós, as pessoas na Terra são como células num organismo vivo. E aí, se você imagina isso, né, igual ele estava falando sobre isso, sobre sermos células de um corpo único, se você imagina isso, o que acontece? Pessoas que têm ódio, que fermentam ódio, que fazem o mal, elas são como células cancerígenas. E se você deixa isso acontecer, você não faz nada, aquilo ali começa a ganhar uma força e se alastrar ao ponto que daqui a pouco atinge você, atinge a tua região, porque você é uma célula que faz parte daquilo. Por isso que tem que se combater. Por isso que tem que ser maior, para enfraquecer as células cancerígenas de uma sociedade. Então, quando a gente se abala, se abate, é porque a gente não tem a confiança no nosso Senhor, nosso Deus Altíssimo, nosso Pai querido, que está ali cuidando da gente o tempo inteiro. A gente, fala, deixa que eu me viro, deixa eu sofrer aqui sozinho. E essa atitude é que a gente tem que começar a entender. Quando a gente entende que a gente não está sozinho, que Deus não deixa a gente sozinho, porque agora ele fala, eu conheço o seu sair, o teu entrar, eu conheço todos os seus passos. Então, quando você entende que você não está sozinho, e outro, quando você entende que você faz parte de um organismo vivo, que você é uma das células, tudo que você faz afeta o organismo, e tudo que os outros fazem afeta o organismo. Então, a gente não pode mais pensar como, nossa, eu. Tem que ser algo pensando no maior, né? Em algo maior, no propósito maior. E é por isso que eu acredito que esse trabalho que eu estou começando a fazer com a fotografia, ele não podia mais ser um trabalho focado só no dinheiro, só numa profissão. Tinha que ser algo maior, porque senão eu estaria trabalhando aquele indivíduo, pensando só no benefício próprio dele. Eu preciso ensinar de forma que aquele indivíduo se torne atuante, né? Se torne uma fonte de luz para iluminar o resto. Né? E é o que eu tenho até ensinado aí para o pessoal. Cada vez mais, vocês vão me ver falar cada vez mais sobre isso. Amores, e o Marco falou uma coisa importante. Para ser mal, os maus não são. Como é que é? Para ser mal. Peraí, aproveita. As pessoas que aproveitam a internet para ser mal porque não são descobertas cara a cara. É tão interessante isso.
que tinham pessoas que mandavam para mim só uma carinha, um emoji, ou com um sinal negativo, ou um sinal rindo, no direct. Não falavam nada diretamente comigo, não me criticavam. Mas quando chegavam no comentário e viam comentários negativos, desciam sarrafo. Então, isso é o quê? É o mal alimentando o mal. A pessoa, quando ela está na... Como é que chama isso quando a pessoa não está aparecendo? Quando a pessoa está anônima, esqueci a palavra agora, esqueci o substantivo. Ela se fortalece, porque ela permite que ela venha tudo que é ruim dela para fora, porque ninguém está ali para julgá-la, né? Ninguém está ali no olho a olho. Isso é provado, gente, quando a gente vê acontecer, né, pessoas saqueando em momentos de crise. Eu assisti, inclusive, esse final de semana, eu recomendo vocês verem. Anonimato, obrigado, Felipe. Esse final de semana, inclusive, coincidentemente, antes de tudo isso acontecer, eu estava assistindo, enquanto eu estava de molho, um documentário no History Channel chamado Berlim 1945. Muito bom, porque eles pegaram cartas, fotos e cenas reais e montaram uma narrativa contada como as pessoas estavam vendo no momento. Então, não é um narrador contando. Eles liam cartas, liam diários das pessoas dali, tanto os judeus quanto dos alemães. E é muito forte. Não é aquele documentário normal que você vê um narrador falando, de vez em quando acontece. Não, é o tempo todo, cenas, fotos e leitura das cartas de pessoas que viviam naquela época, e eles mostram o outro lado. Mostram a loucura que foi o nazismo, e mostram isso, né, do coletivo. Quando a pessoa sozinha, ela não é capaz de fazer um mal, mas quando ela está vendo outras pessoas, ela entra naquele transe. E aí, para mim, o meu olhar espiritual o mal se apodera daquilo. A pessoa abre uma brecha, o mal se apodera. Assim como você abre uma brecha positiva, uma brecha de amor, do bem, Deus se aproveita para entrar dentro de você. Então, a brecha é você que abre, depende para que lado que você quer abrir. E aí, quando acontece essa questão, a Rússia fez um documentário, eu achei muito doido isso. Lá, eles mostram que foi passado nos cinemas 2 meses depois da queda de Hitler, um documentário que os soldados nazistas, que os cinegrafistas nazistas fizeram, mostrando como que tinha sido esse processo. E ele mostrou uma cena seguinte, com todos os alemães, né, a população alemã fazendo Heil Hitler, né, e o Hitler lá e tal, e falando, antes os alemães levantavam seus braços, esticavam seus braços para louvar e aprovar as atrocidades de Hitler. Agora, aí ele mostra a cena, os alemães estendem seus braços para pegar o único pão que eles têm para comer no dia dos soldados russos. Aqui. E eu falando aqui não ficou tão forte, mas ali foi muito forte. Porque as mesmas pessoas que um tempo atrás estavam se lascando por milhões de judeus que estavam sendo exterminados nos campos de concentração, estavam indo para o cinema, estavam tomando chá com bolo, e eles mostram essas cenas, e ali idolatrando Hitler, eram as mesmas pessoas que quando o Hitler, né, perdeu, e eles passaram fome, porque o pessoal cortou tudo que eles tinham lá, e deixou, vocês estavam apoiando Hitler, agora olha aí a consequência disso. E aí o povo passando fome, indignado, e eles falavam, é impressionante como em momento algum, nesse documentário, tá, gente? Impressionante como em momento algum os alemães mostraram qualquer remorso pelo que tinha sido feito pelos os judeus. Pelo contrário, eles têm uma autopiedade de achar que eles são bons demais para hoje estarem vivendo numa situação como eles estão, de estar dependendo de pães sendo doados pelo exército russo. É louco isso, né? É louco como a mente das pessoas pode ser totalmente contaminada. Então, muito importante, gente. A gente está o tempo inteiro conectado a Deus para a gente não deixar
a nossa mente ser contaminada, o nosso coração ser contaminado. A gente olhar sempre com esse distanciamento, que é o que vai permitir que você pare e fale, opa, peraí, isso aí é loucura, isso é ilusão, tá na hora de eu sair desse avatar um pouquinho e olhar com os olhos que Deus vê tudo, né, como um grande simulador, ou será que isso aqui é real e eu realmente preciso fazer, agir e tudo mais? Então, é muito louco. Depois, se vocês puderem ver, vale a pena. Muito bonito ao mesmo tempo, porque as imagens são incríveis, né? E a gente que é da área de fotografia fica apaixonado, porque a qualidade das fotos em preto e branco, com aquelas câmeras, né? Maravilhosas daquela época, ainda mais na Alemanha, as câmeras alemãs, as lentes alemãs, as Carl Zeiss, todas essas que tinham na época, nossa, maravilhosas. Então, vale a pena, porque o documentário é todo em preto e branco, e eles têm essas histórias sendo narradas, contadas de diários, de trechos, é muito bonito. Chama Berlim, 1945. Depois assistam. E faz todo sentido, porque quando você pega o trecho da Bíblia falando de Israel, pega esses documentários falando dos judeus, né, da guerra, de como é que foi a guerra. Eu assisti também recentemente que está na Netflix, o Albert Einstein, que também vale muito a pena, falando de como uma coisa que era para ser feita, uma descoberta científica que era para ser do bem, foi usada para o mal e se transformou na bomba de Hiroshima. Bem legal, mais lightzinho, mas bem legal. Então, você vai pegando tudo isso e aí você vai tomando as suas decisões, né? Você vai formando o seu repertório de forma a você achar a sua opinião única, claro, o tempo todo alinhado, né, com Deus no teu coração. Ao invés de você ir pelas massas e por essa loucura, né, essa histeria coletiva que acaba acontecendo quando o mal se instala. Você viu o Marco do Einstein? Legal, né? Eu achei bem legal. Ele é mais lightzinho, é Netflix, né? Mas é bem legal, eu gostei muito. E eu adorei esse Berlim 1945. Muito legal. Eu acho que foi um dos documentários mais... acho que são três episódios. Fizeram tipo uma minissérie, um atrás do outro, assim. Vale a pena dar uma olhada. Queridos, mais uma vez, obrigada por estarem aqui até agora. Para mim é muito especial, porque é um tempo, assim, que eu dedico para levar tudo isso, né, que eu tenho sentido, que eu tenho vivido, que eu tenho estudado. E eu sei que muitas pessoas não têm essa motivação para parar e estudar a Bíblia e ler. Até mesmo as pessoas que são, né, que fazem parte de igreja, muitas vezes não sabem. Eu estava conversando recentemente com duas pessoas sobre aquele caso da Baby do Brasil e que eles não sabiam explicar o que era o arrebatamento. Né? Não sabiam explicar exatamente o que estava nessa questão da vinda e tal. Então, é muito a vida de Jesus e tal. Então, é muito interessante. Para mim, é muito importante eu trazer para cá sem essa conotação religiosa, porque é uma forma de levar o conhecimento bíblico, a palavra de Deus, para pessoas que estão fora das igrejas, que, como eu, muitas vezes até se afastaram de Deus porque não gostavam do ambiente dentro das igrejas, das pessoas, dos humanos, né, gente? Falar sério que o problema são os humanos, somos nós humanos. Então, fico feliz que vocês estejam aqui e acho que é um vídeo que vai poder ilustrar aí para algumas pessoas essa situação de um outro olho, né, de um outro ângulo aí. É isso, queridos. Que Deus esteja com vocês, que seja uma semana iluminada, abençoada. Não esqueçam de buscar a Deus todos os dias. Lavem seus corações logo de manhã. Comecem o dia entregando a Deus, falando, Deus, esse dia é seu. Faça, Senhor, como o Senhor desejar. Que as minhas palavras, que o meu coração, que os meus pensamentos sejam todos de acordo com a sua vontade. Que o Senhor esteja a cada caminhada, a cada passo que eu der, cada palavra que eu proferir, seja através da sua vontade, através da sua mão. Se você fizer isso todos os dias, você sai de casa blindado, igual ele blindou a cidade de Jerusalém ali, do povo da Síria, ele vai blindar a sua casa, a sua família. Faz isso. Quando você for deixar seus filhos na escola, faz isso. Fala assim, deixe seus anjos aqui, protegendo o meu filho, cercando meu filho de amor e de luz, para que nenhum mal chegue até ele, para que nenhum conflito, nenhuma discórdia possa afetá-lo. E aí você vai fazendo todos os dias, não dá nada, não dá nem 10 segundos. E aí você vai abençoando, entregando cada casa, cada parte da sua vida, todos os dias. Você vai acostumar a fazer isso, você não vai nem sentir.
vai ser tão natural que você nem vai perceber que você está fazendo. E isso pode mudar a tua vida, inclusive a tua percepção da vida, com relação aos fatos que acontecem. Você vai começar a entender que tudo tem um lado positivo, tudo Deus está por trás, porque você não está sozinho, você está entregando a Ele tudo. E é isso, amores. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem.